Olá pessoal, tudo bom? Pouquinho de comentários rápidos das atualidades, principalmente políticas. Começar por uma conversa rápida, né, sobre esse atirador de Las Vegas. Pelo que já foi apurado até agora, ele não é vinculado a nenhum tipo de movimento, não tem nenhuma participação com o Islã, que o Estado Islâmico reclamou, reivindicou o atentado, mas na verdade não tem nenhuma relação. Eles só querem fazer terror, né? Porque quanto mais atentados eles reivindicam, mais força eles ganham, né? Olha como nós somos poderosos. Nós metralhamos a população assistindo um show em Las Vegas, mas na verdade não tem nada a ver com isso. As últimas informações deram inclusive ciência de que o rapaz não, né, o idoso de 64 anos era filiado ao Partido Democrata, era anti-Trump. E evidentemente que a mídia brasileira toda, né, assim, é, passou o furacão no sul dos Estados Unidos, a culpa é do Trump. Choveu ontem à noite, a culpa é do Trump. Alagou em algum lugar, a culpa é do Trump. Deu um terremoto no México, a culpa é do Trump. Aquele coreano louco, demente, imbecil da Coreia do Norte quer destruir o mundo. Trump faz um discurso contra ele, a culpa é do Trump. Trump é louco, violento, é maluco, é nazista, é assim. Essa é a mídia brasileira, que só chupinha aquilo que não presta da mídia americana, né? Toda pró-democratas. Enfim, esse lixo aí. Enquanto isso, aqui no Brasil, foi aprovada aquela reforma política que dá quase 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 700, para os partidos fazerem campanha eleitoral para 2018. Com você que é eleitor, você é a favor disso? Você é a favor de dar quase 2 bilhões de reais para esses partidos que estão aí fazerem a eleição de 2018? Pergunta na sua rua, na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, se tem alguém que é a favor disso. Ninguém é a favor disso. E por que foi aprovado? Mas é uma coisa muito simples. Por que foi aprovado? Porque o nosso Congresso ele é basicamente feito de bandidos. Você tem de 81 senadores, 44 estão investigados na Lava Jato. Você tem ali quase 2/3 da Câmara também citado, investigado, respondendo processo na Lava Jato. Então você só tem bandidos ali dentro. Que tipo de. Eles nunca fizeram nada pelo povo e vão fazer agora? Não vão fazer nada agora. O que eles vão querer? Eles vão querer usar essa grana, evidentemente, para se reeleger em 2018, para continuar com foro privilegiado, para não cair na primeira instância, não ter que enfrentar um Valisney, um Bretas, um Sérgio Moro. Não, aí fica com foro privilegiado, vai para o Supremo. Que o Supremo é o que é aquilo ali? O Supremo assim, é a festa do caqui. Não serve para nada, assim, só serve para soltar bandido, é só para isso que eles servem. A primeira instância prende, eles soltam, prende, eles soltam, prende, é só para isso. Mas evidentemente você aparelhou o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todos os ministros que estão lá foram, assim, 80% foi indicado pelo PT. E o PT é o chefe de toda a gangue. É claro que tem gente do PSDB, tem Aécio, tem gente do PMDB, um monte, inclusive o Temer. Mas o chefe da quadrilha é o PT. Então o que você tem ali e os que não foram indicados pelo PT foram indicados pelo Fernando Henrique, pelo Temer, pelo Sarney, pelo Itamar, quer dizer, pelo Collor. Quer dizer, que merda pode dar de bem? Algum desses caras indicaria alguém decente para o Supremo? É evidente que não. Então não tem muito o que fazer. Então aprovaram, vão roubar essa grana do povo, evidentemente, vão tomar essa grana dos impostos e vão dar para esses partidos, para essa maravilha de PT, PSDB, PMDB, essas porras todas, para gastar, fazer aquelas propagandas milionárias para enganar todo mundo, aqueles caras que estão 200 anos na política,
Olha, somos nós aqui, nós vamos lutar contra o povo, nós vamos contra a corrupção, contra a sacanagem. Exatamente, os mesmos caras que estão acusados de tudo isso, eles vão dizer que eles são contra tudo isso para a população. E a população, via de regra, a maioria está idiotizada, vai continuar votando e reelegendo essas mesmas merdas. O que vai fazer? Então não tem muita solução. Qual é a solução? A solução seria o quê? O povo todo ir para Brasília, invadir aquela merda e tirar os caras debaixo de porrada, assim, descer o cacete naqueles porras lá e esvaziar o Congresso, jogar tudo no lixo aqueles caras. Mas a gente vai fazer isso? Evidente que não. A gente tem compromissos a fazer, trabalhos. A população brasileira não pode ir para Brasília em peso e fazer isso. Aliás, a construção de Brasília, em grande parte, é isso. Tem uma teoria muito interessante, não vai dar para esmiuçar agora nesse vídeo. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, que é baseada num livro, um livro russo, se eu não me engano, que fala sobre a cidade comunista ideal, a capital comunista ideal. Onde fica a capital comunista ideal? Fica o mais longe possível do povo. Então você tinha, aqui no Brasil a gente tinha a capital em Salvador, depois a capital foi para o Rio de Janeiro, que era a cidade mais importante da época, mais populosa da época. Aí o tal do Juscelino, que também sempre teve suas paixões pela esquerda, evidente que não a esquerda revolucionária e petista, mas aquela esquerda um pouco mais moderada, resolveu fazer Brasília. Além de ter criado uma dívida monstruosa, porque Brasília foi construída a toque de caixa, e levaram material de construção de avião. Assim, gastaram uma fortuna para construir Brasília. Então fizeram aquela porra no meio do nada, ali no meio do cerrado, ali no meio do nada, quer dizer, longe de São Paulo e Rio, que eram as principais cidades populosas do Brasil. É claro que hoje Brasília já tem uma população grande, evidentemente que cresceu tudo em torno da burocracia federal ali. Agora, o povo mesmo, o povo está no São Paulo e no Rio, basicamente. E em outras capitais. E a gente não pode ir para Brasília toda semana para ir lá protestar contra o que aqueles merdas fazem. Então, assim, eles fazem praticamente tudo e não tem protesto, não tem o que fazer. Então, essa é só uma palhinha do que diz esse livro sobre a capital ideal. A capital ideal é o seguinte: é um lugar que fica isolado do povo, onde você pode fazer tudo quanto for merda, que você não tem uma aglomeração, você não tem um contingente populacional que vá lá protestar na porta e assim, se você não fizer direito, a gente arromba essa merda e bate todo mundo. Então os caras não têm esse medo. Eles tiveram um pouco de medo em 2013, depois tiveram um pouco de medo em 2015, quando o povo foi para as ruas para tirar a Dilma, mas depois passou. A gente não pode ficar nas ruas todos os dias. O país tem que continuar. O país progride por causa do brasileiro, não é por causa dos políticos. Então, a gente não tem esse tempo de ficar o tempo todo protestando, saindo nas ruas. As pessoas têm o que fazer, têm que cuidar das suas vidas. E eles se aproveitam disso, evidentemente, e vão aprovando tudo que não presta. E agora também o Supremo Tribunal Eleitoral, o STE, né? Na figura do seu grande presidente Gilmar Mendes, aquele que é também conhecido como grande soltador de bandidos, né? Prende um bandido e chama o Gilmar que ele solta, tranquilamente. Chamou, ele solta, tá soltando. Agora tem que ser bandido bom, tem que ser Eike Batista, tem que ser José Dirceu, tem que ser aquele cara da, da, da companhia de ônibus lá do Rio de Janeiro, tem que ser cara rico, assim, cara bastante grande. Se você for preso, assim, você pede chinelo, não adianta ir tentar bater um papinho com o Gilmar que ele não vai te soltar, não. Ele só solta gente de alto gabarito. Eles estão querendo fazer o que agora? Foi aprovado um tempo atrás o voto impresso para as eleições. E ele quer acabar com o voto impresso. Ele assim, não querem de jeito nenhum o voto impresso. Por que não querem de jeito nenhum o voto impresso? Esta merda dessa empresa que faz as urnas eletrônicas brasileiras, a porra da Smartmatic, uma empresa que atua na Venezuela somente, em qualquer outro país decente do mundo ela foi banida, essa empresa. E no Brasil, evidentemente, porque o sonho desses merdas que estão lá é transformar o Brasil na Venezuela. Então a gente tem que seguir a Venezuela e utilizar máquinas que não têm não tem a menor credibilidade, você não consegue auditar o resultado
E assim, a única alternativa que o cidadão tem de que ele não vai ser roubado, que o voto dele não vai ser roubado, é você emitir por escrito. Tem uma impressorinha que emite por escrito e está lá o seu comprovante. Você votou na pessoa tal e pronto, acabou. E se você precisar fazer uma recontagem, todo mundo tem o seu papelzinho e aquilo lá pode ser usado para uma recontagem. Agora, a pergunta que fica: por que é que esses porras desses caras, tanto esse Gilmar Mendes do TSE quanto todos os políticos de Brasília, são contra o voto impresso? Por que eles são contra o voto impresso? O que muda na vida deles se a população tiver o modo impresso? A única coisa que pode mudar é, evidentemente, você conseguir detectar a fraude na eleição. Porque se eles dizem que não há fraude na eleição, que as urnas são maravilhosas, então por que o medo disso? Por que tanta luta, tanta aporrinhação? Não, não podemos, não podemos. Por quê? Só tem não tem outra justificativa. Aí vão dizer, mas é porque custa caro. Custa caro. E você já viu político e juiz do Tribunal Superior Eleitoral se preocupar com dinheiro? Os caras têm milhões de regalias. Vê se algum deles abre mão das regalias deles para economizar dinheiro do povo. Os filhos da puta acabaram de aprovar 1,7 bilhão para os partidos fazerem campanha eleitoral. E não tem dinheiro para fazer. Quando é uma coisa que o povo quer, que é a porra do voto impresso, não tem dinheiro. Quando é uma coisa que o povo não quer, que é a porra do dinheiro para fazer campanha eleitoral, aí tem dinheiro. Evidentemente que o dinheiro sempre tem. O problema é que são eles que decidem o que vai fazer com o dinheiro, não é o povo. Eles vão fazer o que eles querem com o dinheiro. Então é isso. Então, para fazer campanha eleitoral, para eleger esses mesmos safados, tem 1,7 bilhão. Para voto impresso, não tem dinheiro. É assim. Como é que você pode acreditar numa eleição feita através de uma urna que você não possa auditar essa urna? Eu quero uma recontagem de votos. Eu tenho uma suspeita, uma urna deu problema. Eu tenho uma suspeita que uma urna não foi computada. Eu quero auditar. Não pode. E quando você tem no YouTube, joga no YouTube. Você tem milhões de especialistas nessa área de de informática dizendo que as urnas são fraudáveis, que é possível você fraudar as urnas. E você tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que não quer o voto impresso. Por quê? Porque vai gastar dinheiro. Provavelmente o custo para você implementar o voto impresso é mais barato do que manter esses merdas lá, do que manter Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Congresso Federal e o Tribunal dos Ministros. Essas 3, 4, 5 casas onde ficam esses merdas custam mais por ano do que você implantar um voto impresso. Vê se eles abrem mão das regalias que eles têm lá. Que estão preocupados com o bolso do povo? Não, estão preocupados com a safadeza deles. É só isso que eles estão preocupados. Nada além disso. É isso que temos de atualidades políticas e internacionais. Internacionais no caso do atentado lá. Não tem mais nada muito para comentar. Continua aquele rame-rame lá das redes sociais, do povo do Dória contra o Bolsonaro contra o Dória, os dois ficam brigando, e vão acabar que no final das contas vão acabar elegendo um Ciro Gomes ou uma outra merda desse tipo aí da esquerda, porque assim, evidentemente que o Dória não é um candidato de direita, não é um candidato conservador. Apesar de ele estar tentando ter algumas posições conservadoras. Ele criticou agora o ato que houve lá no museu, daquele homem sendo apalpado por criança, que assim, em qualquer lugar do mundo aquela porra é pedofilia. Aqui no Brasil, os filhos da puta dizem que é arte. Você colocar a criança para palpar um homem pelado. É arte. Bom, você não vai entender a cabeça desses imbecis, assim, nem se você abrir com um bisturi você vai conseguir entender o que se passa no cérebro dessas pessoas. São pessoas obviamente doentes. Então não tem muito o que fazer. Essa briguinha vai continuar até a eleição de 2018 e vamos ver o que vai acontecer. O Dória está desidratando, né? Já não está mais
com as pesquisas estão lá em cima, o que significa que já provavelmente ele não vai conseguir sair pelo PSDB, vai sair mesmo o Alckmin. E aí o Dória tem duas opções: ou ele não sai, ou ele sai do PSDB e vai sair para um outro, vai disputar para um outro partido. O que mais tem é partido querendo ele. Agora, o problema é que ele tem aquele discurso de que eu tô no partido há não sei quantos mil anos, porque eu sou fiel ao partido, porque eu sou fiel ao Alckmin, o cara é quatro, tá, e aí? Saiu o Alckmin para presidência, você faz o quê? Você fica quietinho e vai ser prefeito durante 4 anos? Ou você vai sair do partido e esquece tudo que eu falei, igual o Serra fez uma vez. O Serra, quando se elegeu prefeito de São Paulo, uns 10 anos atrás, foi a mesma coisa. Fazia na campanha eleitoral: não, porque eu vou ser prefeito, você aos 4 anos vou ser prefeito, você aos 4 anos vou ser prefeito. 2 anos depois saiu para disputar a presidência, deixou o Kassab no lugar. A partir do momento que a pessoa entra na política, cara, o Dória está fazendo um trabalho muito bom aqui em São Paulo, mas assim, não é que ele revolucionou São Paulo, ele não mudou nada. Ele não mudou, ele não implementou uma política assim conservadora, nada, nada, nada. O que ele está fazendo é o seguinte: é colocar para funcionar o que tem. Você tem as escolas, você tem os hospitais, os centros de saúde, os órgãos públicos da prefeitura. E ele está colocando a porra para funcionar, coisa que não funcionava antes. Então aquilo que não funcionava tá começando a funcionar. Agora, está começando a funcionar como deveria ser, não é uma mudança de política. A única coisa nova que ele implementou foi essas parcerias com a iniciativa privada, que está investindo dinheiro na cidade, mas a gente sabe que isso aí não é para sempre. Assim, você não pode ter você não vive de, você não pode ser um prefeito da cidade e querer reformular a cidade inteira com dinheiro das pessoas, com dinheiro dos empresários, das pessoas físicas e jurídicas, sem usar dinheiro público. Isso pode funcionar durante esse primeiro ano, porque ele está sem caixa. Mas a partir do ano que vem ele vai ter que usar o dinheiro público. Tá certo? Porque assim, tudo tem um limite. Todo mundo paga imposto, os empresários pagam imposto, todo mundo paga imposto. Então, além de eu pagar imposto, eu vou ter que pegar o meu dinheiro e consertar praça, parque e o caralho a quatro. Não dá para ser assim a vida inteira. Então, é isso. Essa é a grande novidade. Eu acho que ele é um grande prefeito para São Paulo, para assim, para colocar, para funcionar aquilo do jeito que está. Para isso ele está indo muito bem. Agora, para assuntos macro, assuntos que envolvem o país, assuntos nacionais, não é a minha opção, pelo menos por enquanto. A gente não sabe quem serão os candidatos em 2018. Evidentemente que às vezes você pode fazer aquela velha história das últimas eleições todas. Você vota no menos pior. Por quê? Porque um deles vai ganhar. Então você vota no que tem menos pior. Mas não é que você vote porque você quer aquele cara. Então a gente não sabe o que vai dar em 2018, vamos ter que esperar. Então eu acho que é isso, não temos mais nada a dizer. Minha garganta está ruim. Minha garganta está ruim, então já vou encerrar. E é o que temos de atualidades por enquanto. Então uma saudação e até a próxima.